senhor falou uma coisa, né, do seu sogro, de um cuidado que ele tinha, e também é uma preocupação que eu comungo. E Rui Barbosa, ele dizia, em oração aos moços, ele diz o seguinte, que o advogado, ele é uma figura imparcial. Por excelência, quando ele assume uma causa, ele vai defender os interesses de quem o contrata. Mas Barbosa ele diz o seguinte, que tem um momento em que o advogado, tal qual o juiz, deve ser imparcial. E esse momento é a entrevista com o cliente. Sim. É o momento dele decidir se aceita ou não a causa. Aí ele tem que ser imparcial, ele tem que alertar ao potencial cliente ou pretenso cliente dos riscos da causa. E se ele entender que a causa realmente não tem possibilidade jurídica, ele tem que recusar. Né? Sim. Agora ele contratou sim, isso é porque ele acreditou na causa, então agora ele se torna parcial. Mas o Barbosa dizia que o momento em que o advogado deveria ser imparcial é exatamente nesse momento da primeira conversa com o cliente, se ele assume ou não a causa. Né? Que realmente é importante, o advogado acaba sendo o primeiro juiz da causa. É quem primeiro tem contato com os fatos da causa, e o advogado, por isso que quando eu falei da inteligência artificial, eu falei da questão do raciocínio lógico, porque o advogado é que tem que fazer uma construção lógica tal para mostrar para o magistrado, de uma forma clara e objetiva, plausibilidade do direito do cliente dele. A partir do momento que eu comecei a gravar as audiências, isso trouxe para mim não só uma fidedignidade da prova, principalmente a oral no seu trabalho, né, que é muito forte, a prova, o depoimento, eu gosto de ouvir as partes, porque a gente vai depurando muita coisa ali quando vai ouvindo. Eu não sou o juiz de... Se o advogado disser, doutor, eu quero ouvir, eu ouço. Eu só não ouço quando eu percebo que a parte autora, principalmente quando a parte autora não tem chance no processo, eu vejo que a produção da prova, ele não vai produzir prova, eu já sei que vou julgar favorável. Aí, às vezes, o empregador, o ônus, ele não sabe nem que o ônus da prova é do empregado, aí ele quer ouvir testemunha, muitas vezes eu dispenso, mas eu ouço as partes. Se o advogado chegar, doutor, eu pergunto, vai querer ouvir o reclamante? Quero, eu ouço, eu não dispenso. Mas isso é importante nas audiências hoje em dia, gravadas, por quê? Porque quando você pergunta que ele responde, está a resposta fidedigna, o semblante, a voz, mesmo que ele mude depois, mesmo que depois ele perceba que a resposta que ele deu não era aquela para ser dada, ele já deu a resposta, já está gravada. E quando era no passado que a gente redigia, muitas vezes a gente poderia retificar, ou eu não retificava, eu lançava novamente, né? Que após indagado respondeu de forma diversa do que falou anteriormente, assim declarando. Aí abria aspas e lançava, para tentar trazer de forma mais fidedigna. Mas isso demora, isso demanda tempo. Isso. E na gravação não. Na gravação você vai, ele está lançando as respostas ali. Se depois ele começar a dizer o oposto, totalmente diferente, ou com outra tonalidade, ou porque lembrou, porque foi alertado, ou por algum motivo, o sistema de gravação, né, ele lhe dá essa percepção que hoje até o 2º grau vai ter. Se quiser, é só pegar lá o vídeo e fazer a leitura. Se não quiser degravar para ver o escrito, ele bota o vídeo, vai assistir. Se tiver uma dúvida, pode ter uma dúvida, pode ser que o advogado recorra e diga que no minuto tal, no segundo tal, a parte, e aí a gente vai ouvir para ver se é aquilo mesmo. Quantas vezes prova de vídeo e áudio são lançadas e a gente para ali para ver se é exatamente aquilo. Né? Eu tive um caso que era um vídeo onde a empregada foi dispensada por justa causa, ela trabalhava numa empresa de transporte de valores e ela dizia que não, que a empresa dizia que ela pegou um bloco de notas e que escondeu no lixo. E ela dizia que não, dizia que estava passando com o bloco de notas e caiu e ela não percebeu. E no vídeo, quando eu fui assistir, eu percebi claramente que ela jogou no lixo. Então, olha a tecnologia aí, trazendo para o processo, né, para o julgador, uma possibilidade de fazer justiça mesmo, ao caso concreto, né? Porque a pior coisa que eu acho
é fazer audiência com a parte sem advogado, quando está no jus postulante, porque ela não sabe para onde vai, né? Ou quando quase não tem nenhuma prova. Você pega uma petição que não tem nada, só tem a petição e a procuração. E aí vai para a defesa, também não tem nada. E aí você vai para o ônus da prova, né? Ou então vai para a prova testemunhal ali, para poder lançar o ônus da prova. E muitas vezes a prova testemunhal também não lhe traz muita coisa. E no final da história tem que decidir, porque você não pode, no meu papel, na minha função, não posso deixar de decidir. Eu tenho que decidir. Tem que decidir, né? Exatamente. E eu confesso a você, é a tarefa mais difícil que tem. Você decide, mas você decide ali pelo ônus, e muitas vezes você está fazendo justiça e não está fazendo justiça, né? Mas foi por isso que eu falei da minha preocupação com a responsabilidade que tem um magistrado e a magistrada no julgar. É uma responsabilidade muito grande, porque você lida com vidas, dos dois lados tem vidas. Sim. Dos dois lados tem vida. Sim. Uma decisão não acertada pode causar um prejuízo, uma injustiça com uma parte, então é realmente uma responsabilidade muito grande. Eu louvo realmente o papel do magistrado, da magistrada, ao fazer esse filtro, ao identificar realmente a prova produzida nos autos e tentar acertar o máximo possível, porque, veja, tem uma coisa que eu digo sempre, que é o seguinte: a testemunha que sabe dos fatos por ouvir dizer não é prova, né? Não é testemunha. Não é testemunha. Mas o magistrado julga por ouvir dizer. Você compreende? e olha, mas alguém tem que dizer para ele. Mas é isso. E olha que o ouvir dizer do magistrado, né? A testemunha, quer dizer assim, a testemunha é tão forte que ela consegue desqualificar documentos. Sim. Ela consegue desqualificar qualquer prova documental produzida no processo, a testemunha consegue desqualificar. Então você percebe o quanto o ouvir dizer no processo é importante, né? Então esse filtro, a gente estava dessa preocupação, desse filtro que o magistrado tem que fazer e da sua responsabilidade. Realmente é um papel árduo, sem dúvida nenhuma. Com certeza.